Olá, Val. Olá, pessoal que está chegando aí. Gabriel, Olá, Fernando. tudo jóia? Como que vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Tudo boa jóia, graças a tarde. Deus. E você? Tudo bem, tudo bem. Muito bom ter duas partes do mundo juntas aí. Duas partes do mundo que estão compartilhando da mesma crise praticamente, né? Com certeza, com certeza. Mas eu tenho que dizer que vocês aí no Brasil estão melhores do que a gente. A gente tem uma crise de saúde, uma crise financeira, mas política. Vocês estão com Pois outra é, aí, né? a gente está colecionando crise aqui, né? São ondas que se sobrepõem aqui. A gente tem crise na saúde, crise na economia e, como se não bastasse, uma crise no governo que era para estar passando uma mensagem de cuidado para as pessoas, acaba passando uma mensagem de, de instabilidade, insegurança, né? Então a gente está colecionando crises aqui. Não, mas o povo brasileiro tem força para isso. É, o povo brasileiro sabe muito mais lidar com essas coisas do que o pessoal aqui, isso eu posso te dizer. É um aprendizado que eu tenho. A gente vai batendo um papo aí até mais algumas pessoas. Obrigado pro pessoal que já entrou aí. Sejam bem-vindos. A gente vai conversar aqui um pouco e em breve a gente vai entrar no tema do, Ok. da live aí que a gente chamou o pessoal. Mas, Val, fala um pouco de você aí pro pessoal. Você está na frente do seminário. Fala um pouco pra gente aí. Eu trabalho aqui eu trabalho na Assembleia de Deus, né, uma denominação aqui muito conhecida aqui na cidade de Guarulhos e no Brasil, no mundo como um todo, né? E aqui eu tenho trabalhado na área de educação cristã, foi a área que eu tenho me dedicado na minha formação aqui. Inclusive, o seminário que eu hoje sou diretor é um seminário que eu me formei também. E eu Uhum. estou desde 2001 trabalhando no seminário, estudando, e agora, já nos últimos 5 anos, eu tenho trabalhado na direção do seminário. Tivemos cursos de bacharel em teologia, mas por enquanto esse curso está descontinuado por uma questão logística, de demanda, inclusive. Mas nós temos um curso básico que atende hoje em torno de 150 pessoas, curso presencial, né? Agora, por conta da demanda, a gente está com aulas EAD e a gente está caminhando também para desenvolver. Já temos uma plataforma que vamos trabalhar a divulgação dos cursos EAD. Quem sabe a gente alcança alguns irmãos aí do outro lado do mundo aí. E Esse por que curso não? básico é um curso muito bacana. Nossa, seria super legal de poder divulgar aqui também. Afinal, a gente tem até mesmo universidades brasileiras que fazem aquele negócio a longa distância, que você faz as matérias no computador, aprova lá onde eles estão. E tem alguns amigos que fizeram administração, fizeram outras coisas. Então, por que não? Acho que seria um super lugar para se divulgar. Aqui tem uma grande população brasileira. A gente deve ter em torno de 70 igrejas brasileiras em Londres. Então, e tendo material bom como o de vocês, por que não? A gente fazer essa parceria de repente aí. Inclusive, o Lei, que é o diretor que me treinou, né? Ele acabou de entrar aí. Boa tarde, meu caro amigo Adarley. Mandou um boa tarde aí. Então, é uma boa parceria. Quem sabe a gente vai poder contribuir, porque eu percebo que tem um grupo de pessoas, pelo menos as informações que eu tive a partir do Adarley, que tem muitas igrejas aí, né, de fala portuguesa, que poderia ser bastante útil um seminário EAD. E eu acho que hoje o EAD, eu tenho pensado pelo menos em fazer um curso que seja não totalmente assim à distância, mas que a gente tenha um relacionamento bem próximo com os alunos. Eu acho que as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, elas podem ajudar as pessoas a não ter um ensino tão à distância, no sentido assim de ter aulas apenas gravadas, né? As ferramentas hoje permitem que a gente tenha mais proximidade com os alunos e quem sabe isso ajude a gente a contribuir de alguma forma. Seminários nasceu para isso, né? Para contribuir apenas. O nosso foco, e eu acho que de nenhum seminário é a questão financeira, mas de servir de instrumento para poder
aperfeiçoar os instrumentos aí de Deus aí na obra. E eu vi que vocês fizeram a primeira live aí sobre discipulado esses dias aí. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Então, nós temos o canal do seminário, né, que é STG Seminário, @STG Seminário, e temos também a plataforma. Eu ainda estou em desenvolvimento, apenas os alunos que estão experimentando, cadastrando as turmas novas, né, e aí a gente está trabalhando essa plataforma para ela agregar os cursos EAD. Ontem nós tivemos uma aula com o professor Marcelo Dias, lá do Palavra da Vida. Ele trabalha dando aula de discipulado aqui com a gente também. E ontem eu fiz uma aula, que foi uma aula mesclada, e a gente deu aula para algumas turmas que estavam no Zoom, né, alunos participando no Zoom, ao vivo, e outros que estavam acompanhando pelo YouTube. Tinha uma turma muito boa trabalhando pelo YouTube, então a gente tem alcançado os alunos, e o pessoal pode acessar. Algumas aulas estão ficando liberadas lá, né? Nesse momento a gente está compartilhando as aulas. Tem outras que ficam um pouco privadas por conta até da dinâmica, que é muito demorada. Algumas aulas demoram 2, 3 horas, aí fica complicado deixar para o pessoal assistir. Tem muito a ver com o contexto que os alunos estão participando, né? Mas outras eu tenho deixado liberado lá, até para você conhecer o perfil dos alunos, o perfil dos professores aqui, né? A maioria dos nossos professores tem dado aula aqui já por mais de 12, 15 anos. Eles nos ajudam, trabalham no Palavra da Vida, né, e acabam ajudando a gente aqui também. Muitos já são internos, porque nesse período de 19 anos que o seminário tem, a gente já treinou bastante gente aqui da igreja. Então tem vários, eu inclusive, né, professores que são aqui da denominação mesmo, mas que todos passaram por esse treinamento aqui a partir do nosso seminário. Legal, legal. Muito bom escutar isso. Val, mas a gente estava batendo um papo aí, falando sobre fazer uma live, e você mandou um tema aí para nós. Cuidando da mente e do coração em tempos de ansiedade. Obrigado por ter sugerido o tema, obrigado por falar sobre isso. Fala um pouco aí, porque isso inclusive tá no seu tema que você trabalha, é um tema que você trabalha bastante também, né? Então achei interessante a gente trocar uma figurinha a respeito desse tema. Esse tema tem sido uma preocupação minha e nossa aqui, inclusive da igreja, por conta do momento também, né? A gente está no momento de crise, e o momento de crise ele tende a desenvolver essa questão da ansiedade nas pessoas. É muito difícil. Aliás, é muito difícil você lidar com a ansiedade já em situações normais, né? Em situações do dia a dia normal. Então, não é em momento de crise que a ansiedade bate no nosso coração, mas a crise ela acaba amplificando, eu diria assim, as causas da ansiedade, do medo, e aí, consequentemente, doenças como a própria depressão ou sintomas de depressão. Então, essa tem sido uma preocupação nossa, e a gente tem matérias aqui também no seminário de aconselhamento bíblico, e eu tenho voltado as minhas percepções do momento para esse tema. Porque eu acredito que não só agora, no momento da pandemia, no momento da crise, mas pós-pandemia a gente vai ter uma demanda muito grande por pessoas procurando lidar com suas crises, lidar com suas dificuldades. É o desemprego, é a saúde, é a própria questão da instabilidade familiar. Então eu estou meio que dedicando bastante tempo agora a lidar com esse tema e outros da área da saúde mental, das dores da alma, né? Para poder já me preparar para ajudar pessoas, e já tem aparecido muitas demandas, né? E, inclusive, a gente tem um foco bastante amplo aqui no seminário nessa área, e a gente tem um grupo de alunos que já são treinados em aconselhamento bíblico. A minha ideia é, de repente, agregar essas pessoas para a gente auxiliar as demandas que vão surgir. Inclusive, aqui na denominação, a gente tem desenvolvido um ministério para atuar especificamente fazendo ligações para os irmãos, para poder auxiliar na questão das demandas do coração, da alma. E a ansiedade é uma delas que, inclusive o contexto de ficar dentro de casa, né? Esse contexto, eu acredito que é um contexto que vai gerar muita demanda na questão da ansiedade. E o cristão, como todo ser humano comum, né, tem que aprender a lidar com as questões da alma, e a questão da ansiedade é uma delas, e a Bíblia não nos deixa sem
informação de como fazer isso, né? Então isso foi o que tem me motivado a lidar com esse tema, para ajudar pessoas mais próximas e distantes também a como, num momento como esse, você lidar com essas pressões para lidar com a ansiedade. Então, fala aí, eu não sei como é que você quer que eu faça, mas me pergunta aí que a gente vai lidando com esse tema aí. Não, legal, legal. Realmente é um tema muito importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Porque a gente tem diversas coisas na nossa cabeça. Eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas aqui, eu quando saio para fazer compra, eu sou o responsável por quebrar o isolamento, porque aqui a gente está em isolamento, então eu tenho 3 crianças, a esposa, e eu saio para fazer compra, eu volto super estressado, não pelo fato de ter que ir lá, não pelo fato da compra em si, mas pelo fato de chegar lá ter uma fila, 2 metros. Dentro do supermercado, todo mundo olha para você, não se aproxima, não se aproxima. E eu chego em casa totalmente assim, exaurido, né? Eu creio que muitas pessoas estão passando por isso, que nem você falou aí, né? Sobre isso no Brasil, assim. Então, esse tema realmente é muito importante o momento que nós estamos vivendo. A gente está bem mentalmente e reconhecer quando a gente não está, que a gente depende de Deus para falar sobre isso. Mas, então, super concordando com você. Me diz aí, o que mais você tem preparado sobre isso, então? Você tem uma resposta para a gente nesse tempo de tempestade? Então, eu acredito, eu espero não ter resposta, mas eu acho que as Escrituras, ela dá muitas respostas para esse tema, né? Eu acho que, inclusive, os meus devocionais têm sido bastante no livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos é uma espécie de janela da alma, né? Você citou isso num dos seus vídeos aí que você fez sobre essa questão, inclusive da mente e tudo mais, do medo, né? E o Salmo tem sido esse livro que eu tenho me aproximado mais para poder olhar para o coração do salmista e como que, através de um espelho, ver o meu próprio coração, né? Então, a partir de textos como no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala do texto de Filipenses capítulo 4, né? Que é o texto clássico que fala do não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sempre fico meio chateado de olhar esse texto, o apóstolo Paulo falar com tanta clareza coisa alguma, né? Devia ser, não fique ansioso na quinta-feira, não fique ansioso no domingo de manhã, não fique ansioso em meio à pandemia, mas ele fala por coisa alguma, né? Então ele não nos deixa brecha para lidar com isso. Por isso que diante de um texto como esse, é importante a gente saber por que o apóstolo Paulo, ele ao fazer uma afirmação como essa, ao dar uma orientação como essa, no que ele está se segurando. Porque ele estava numa situação de crise também, na situação de prisão e tudo mais, de quarentena forçada. E como que o apóstolo Paulo dá esse conselho? Então, olhando para esse texto do apóstolo Paulo, a gente pode tirar algumas pistas, eu diria assim, de como lidar com a mente, com a ansiedade em meio a situações de crise. Então, olhando para esse texto, eu diria, e fazendo uma associação com o livro de Salmos, Fernando, eu diria que a primeira atitude que o cristão deve ter é se voltar para a oração mesmo. Às vezes, hoje, cristãos, sobretudo, eu não sei como que é aí, mas para alguns cristãos a oração meio que saiu fora de moda, sabe? A gente não está mais tendo na oração uma ferramenta de apoio para as nossas necessidades. Então, quando Paulo fala que antes de você, é o contrário de você ficar ansioso, você deve apresentar os seus pedidos a Deus por meio da oração, súplica, ação de graça, ele dá, na verdade, eu até preguei no domingo na igreja falando sobre isso, ele dá o lugar para onde a gente deve levar o nosso coração. Porque existe o lugar da ansiedade, onde tudo depende de você. Eu tenho percebido assim, a ansiedade, ela é você colocar o seu coração num lugar onde tudo depende de você. O sustento da sua casa depende de você, o seu emprego depende de você, a saúde do seu filho depende de você, a saúde da sua família depende de vocês ficarem em casa, em quarentena. Então você fica
cuidando de tudo, porque tudo está sob o seu controle. Então eu acho que a ansiedade ela vem ao nosso coração justamente porque a gente está nesse ambiente onde tudo tem que estar no nosso controle. Então eu acho que controle é uma palavra que deve orientar o nosso coração no sentido assim, olha, isso não está na sua mão. E aí quando Paulo diz, o contrário de ficar ansioso é você levar o seu coração para o lugar da oração, por meio da oração, por meio da súplica, né? Que a súplica aí entra os salmos de lamentação, né? Salmos que são aqueles que o salmista olha nos olhos de Deus e diz, até quando, Senhor? Até quando que eu vou ficar de quarentena? Até quando que eu vou ficar sofrendo? Até quando que eu vou ficar desempregado? Até quando que a minha despensa vai ficar sem alimento? Salmo 13 fala para o Senhor iluminar os meus olhos para que eu enxergue a realidade do jeito que ela é. Então, esse lugar de oração é o lugar, eu acho, onde o apóstolo Paulo fala para a gente levar o nosso coração, porque ali, nesse lugar de oração, a gente descansa em Deus, a gente coloca aquilo que está sob o nosso controle, sob o controle dele. Entende? Então, eu diria que essa é a primeira parte da resposta. É o lugar para onde a gente leva o nosso coração. Se eu levar para o lugar chamado ansiedade, eu perco o controle. Aliás, eu volto as confianças para mim mesmo. Agora, se eu levar para o lugar da oração, eu assumo que Deus está no controle, que Ele é o soberano, Ele que está administrando tudo. E aí o texto vai falar, né? E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. E aí está o resultado, a promessa dessa primeira atitude. Né? A promessa é, a paz de Deus vai guardar. Eu gosto de pensar que o apóstolo Paulo, estando preso, e ele, na hora de escrever esse texto, ele devia estar vendo um guarda lá na porta, guardando a porta da prisão. Ele sabia muito bem do que ele estava falando de guardar, né? A ideia de que tem alguém ali na porta garantindo que nem o mal saia, que no caso o apóstolo Paulo, como um preso, não poderia sair, e nem alguém poderia entrar para fazer algum mal para ele. Então, essa paz, essa segurança, alguém que está ali guardando o nosso coração. E o nosso coração, na verdade, nas Escrituras, não é apenas uma questão de pensamento, de intelecto, né? Mas o coração nas Escrituras é a fonte da vida, né? A fonte de tudo. Então, guardando o coração e guardando a mente, a nossa vida, a nossa fonte de vida está completamente guardada da ansiedade. Então, acho que o primeiro caminho seria por aí. Val, eu super valorizo isso que você está falando. Eu queria dizer duas coisas a respeito disso aí, que acho que você tocou. Uma da ansiedade, da gente querer ter tudo sob controle, né? Eu gosto muito de uma oração que diz assim, Deus, nos conceda serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, a coragem de mudar as que podemos e a sabedoria para saber a diferença. Eu gosto dessa pequena oração quando eu estou ansioso, porque se depender de mim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Muitas vezes você sabe que você pode fazer, mas você não faz por um medo. E aí, naquele momento que tem alguma coisa que eu não posso fazer, que nem você falou aí, que eu não sei, que eu não tenho certeza, que a hora de eu entregar na mão de Deus, eu quero pegar. Eu faço exatamente o contrário. O que eu posso fazer, eu entrego na mão dele. Então é muito importante a gente realmente saber a diferença. Mas voltando ao tópico da oração, eu acho... Uma coisa que eu tenho aprendido, Val, sobre oração, e eu quero só, na verdade, basear no que você já falou, porque você falou que ela muda a nossa mente, ela dá paz, traz uma paz. Mas uma das coisas que não me trazia paz, eu tinha meu tempo com Deus, e eu chegava lá, lia um tanto de versículos e começava com a minha lista. O que é importante, entendeu? É importante a gente abrir o nosso coração para Deus, falar dos nossos sentimentos, e também do que a gente sonha, do que a gente pensa. Mas quantas vezes nós não paramos para escutar as respostas dele, né? Então, aqui na Inglaterra, até tendo um novo redescobrimento da palavra imersão, no sentido que você vai
E antes que você despeje tudo, gaste um tempo em silêncio. Porque como os teólogos, você é um deles, dizem que a oração é um diálogo, né? Mas na verdade parece um monólogo. Nós falamos, passamos a nossa lista e pedimos, Deus, ó, no final do dia eu quero tudo feito. E na verdade, assim, a gente aprender a gastar tempo na presença dele, né? Esse tempo aprendendo a simplesmente a ficar no pé dele, né? Dizendo, tu és santo, tu és puro, tu és Deus. Não sei, assim, isso tem me ajudado nesse meu momento de oração, sabe? Assim, de sair de lá não só como cumprir essa agenda, fiz minha oração, agora Deus tem que me abençoar, mas de criar um relacionamento para conseguir exatamente o que você falou. Essa paz, essa tranquilidade, essa certeza de que Ele está cuidando de mim, então eu não preciso ficar ansioso. Ok. E um ponto aí que você acabou de mencionar, que é uma atitude também que está nesse texto do Paulo, que é a questão da ação de graça, né? Eu, lendo o Salmo 77, por exemplo, e alguns outros salmos que falam de lamentações, o fato é que a situação que o salmista está passando, ela não é uma situação que, se você olhar para a situação em si, para a circunstância em si, você vai ter motivos para se regozijar, né? Inclusive, Salmo 13, Salmo 77, os inimigos me perguntam, onde está o teu Deus? Né? Essa é uma frase recorrente nos Salmos, porque a situação de quem está no cativeiro não é a situação de quem tem um Deus que protege, né? E é interessante quando você fala de ação de graça, porque o que seria ação de graça? É você olhar no espelho da história, né? O Salmo 77, o salmista, ele desconfia da ação de Deus até o momento que ele começa a olhar no espelho da história e ver a ação de Deus na história. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que protegeu o povo no Egito, o Deus que protegeu o povo no deserto, o Deus que deu... Ele vai olhando para todo esse histórico, e aí quando ele olha para esse histórico, que seria uma ação de graça, graça por quê? Pelo que Deus tem feito, né? Então, nesse momento de crise que a gente tem que ter uma confiança em Deus, às vezes a sua circunstância do momento não é uma razão para você ter gozo e paz no coração. Mas esse seu relacionamento com Deus que você falou aí, essa relação que você tem com Deus, esse histórico de ação que Deus tem demonstrado na sua vida, ou na vida de outros, né? Porque às vezes não é nem na sua vida especificamente, mas na vida do seu entorno ali, do seu povo, como o salmista olhava para a vida do povo, né? Esse tipo de atitude, de ação de graça, ele acaba, na verdade, dissipando as preocupações do presente, né? Olhar para trás e perceber a graça de Deus agindo com você, ele dissipa as suas preocupações no futuro e aí já garante, aliás, do presente, e aí já garante, né? Já livra você das preocupações do futuro. Então, eu acho que nesse aspecto aí, o apóstolo, quando ele fala de súplica, né, que é você ter essa capacidade ou essa coragem de você dizer diretamente para Deus as suas preocupações, apresente os vossos pedidos diretamente a Deus. E você também olhar no espelho da graça de Deus, da ação de Deus, olhando para o que Ele tem feito, eu acho que isso é um lugar legal para você colocar o seu coração. Olhe para a graça passada, dissipe a preocupação do presente e deixe o futuro nas mãos desse Deus que garante, que cuida, que tudo mais. Então a oração, eu acredito que é o momento, inclusive, para os cristãos. Eu não acredito somente que essa pandemia é uma questão de disciplina, mas eu entendo que também é uma disciplina no sentido de formar os cristãos, formar o mundo, né? Que a disciplina ela pode ser formativa, ela pode ser corretiva. Então Deus pode estar corrigindo, mas Ele também pode estar nos ensinando, né? A gente precisa ter sabedoria para aprender o que Ele está nos ensinando. E eu acho que esse voltar-se para a oração, voltar-se para Deus, é o primeiro lugar que a gente deve ir em momentos de crise como esse, Fernando. Eu acho que você tem razão de não ficar... Porque o cristão criou esse mecanismo, né? Você tem uma lista de coisas para fazer e entre elas está o devocional. Aí você fez, ufa, já fiz o devocional. Val, Graças a Deus já li a Bíblia hoje.
Bah, uma coisa, eu não sei como é que está exatamente no Brasil, mas aqui a gente está num isolamento um pouco maior, eu creio. E, na verdade, aqui em casa nós criamos uma expressão que chama isolar-se do isolamento. Eu tenho Uhum, 3 crianças, são adoráveis, 5, 7, 9. Então você imagina que a casa de ficar num container, ficar dentro de um espaço, todo mundo junto, é uma maravilha. É muito gostoso, a gente uhum, brinca, a gente estuda, mas também muito cheio. E aí a gente descobriu que a gente precisava se isolar do isolamento. Assim, até mesmo uhum, dentro de casa, nesse momento, ir para o quarto, ir para uma sala sozinho e gastar um tempo com Deus sozinho, gastar um tempo sem uhum. as crianças, sem a esposa, sem o esposo, assim, porque agora a gente se vê 24 horas, tava todo mundo acostumado a sair, Tá saturando aí, né? de certa forma, mas na verdade, assim, muito mais essa oportunidade de ter um momento seu, específico, e principalmente um momento seu, específico, com Deus, no meio da... Porque, né, tem muita gente reclamando que, apesar de não estar indo trabalhar, a vida ficou mais cheia, né? Que você tem que cozinhar e lavar o café. Sei, Tem é gente até verdade, que é brincou, verdade. né? Que as tarefas de casa são como as misericórdias, se renovam todas as manhãs. É, a minha esposa usa a expressão de que aqui em casa a gente tá cama, mesa e banho, né? Fica o tempo todo nesse ciclo dentro de casa, né? Pois é. Então, esse aspecto que você falou é muito importante a gente realmente gastar tempo, né? Que a gente acha, eu tô dentro de casa, eu tô fazendo, mas muitas vezes a gente está perdido aí nas diversas outras coisas da casa e esquecendo de ter esse tempo de oração para deixar a ansiedade passar, para entregar na mão dele que coordena a história, toda essa ansiedade, como você falou aí, né? Fernando, você tocou num ponto muito interessante, porque assim, tem um autor, o Louis Lavelle, que ele fala que a ociosidade, o tempo ocioso é um inimigo para a gente, se a gente não souber lidar com ele. Né? Uhum. Você, de repente, reclama que você não tem tempo para nada, mas quando você se percebe com o tempo, você desperdiça o tempo. Né? E eu acho que quando o apóstolo Paulo usa filtros, né? Finalmente, irmão, ele aplica 8 filtros, quando ele fala de tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, nobre, correto, boa fama, amável, algo de excelente. Então, eu diria para você que, inclusive, no momento que a gente está, é um momento exatamente... Você falou do contexto da sua família, né? Que se aplicou meio que um filtro ao tempo, né? Gente, a gente precisa meio que estabelecer um momento para cada um aqui. Então, isso é interessante. Mas se você ampliar para a realidade como um todo, Uhum. a gente precisa aplicar filtros em tudo. Por Verdade. exemplo, informação. Muito do que a gente tem vivido hoje, que as pessoas estão sofrendo, é mais por conta de calamidade que não se sobreveio ainda, ou não virá sobre as pessoas, porque elas, na verdade, muitas vezes não vão existir, mas a pessoa passa o dia inteiro assistindo jornal aqui no Brasil, você sabe, eu não sei como é que é aí, mas aqui no Brasil não morre mais ninguém por outra coisa, não acontece mais acidente de trânsito, não acontece mais nada aqui no Brasil. Né? Agora o mundo gira em torno da pandemia e é justificável até. Só que você não pode viver em torno disso. Né? O mundo continua, a vida continua. Então, que eu tenho para mim, para os meus amigos, assim, a gente precisa aplicar filtros. Você não, para ficar informado sobre o coronavírus, você não precisa passar o dia inteiro na frente da televisão assistindo à medida que os números vão atualizando, sabe? Morreu 601, 602, você não precisa ficar com essas informações. Então, eu acho que assim, essa ideia de aplicar filtros, como você fez, por exemplo, no contexto da família, eu acho que a gente precisa, para lidar com a mente e com a ansiedade, a gente precisa aplicar filtros nessas áreas. Na área da informação, na área do que a gente vai ler, porque agora, por exemplo, todo mundo está liberando cursos gratuitos, você vai querer fazer todos os cursos do mundo agora, né? Agora você quer assistir todas as lives possíveis, né? E você chega lá às 19 horas, é tanta bolinha aberta de live que aí você não sabe mais qual live que você assiste.
Então, assim, é um momento, de fato, de você administrar esse tempo que Deus tem te dado, tem dado para a gente, é um presente de Deus esse tempo, para você poder aprender a lidar com essas questões da família, do filho, porque às vezes a gente fica no contexto familiar, às vezes, e não consegue desfrutar da companhia dos filhos. Muitas pessoas que estão trabalhando em casa, elas não conseguem mais administrar o estar dentro de casa. Por quê? Porque as demandas do trabalho vieram todas para dentro de casa. Não é brincadeira. E ainda com o desemprego batendo na porta, a pessoa fica ali o tempo todo, né? Eu tenho que fazer, então fica trabalhando até 2, 3 horas da manhã, perde os horários. Então eu acho que você está com toda a razão. Aprender a gerir o tempo, né? Inclusive nas relações familiares, porque você pode estar junto, mas o tempo todo com a mente em outro lugar, a mente no trabalho. Então, eu acho que esse ponto é um ponto de tensão para a ansiedade, que é o cuidado com a nossa mente, o cuidado com o nosso tempo. E o apóstolo Paulo coloca isso também como um ponto importante. Quer aprender a lidar com a mente? Comece a aplicar filtros. Comece a aplicar filtros. O filtro da verdade, o filtro da pureza, o filtro da nobreza, né? Todos esses, da amabilidade. Experimenta ouvir algumas notícias boas de vez em quando. Tem alguém aí que foi curado. Dos 70 Amém, mil doentes, amém. De repente tem uns 20 mil curados, né? Amém. Enfim, eu acho que esse é um ponto importante de destacar. Não, é totalmente verdade isso aí. E quando a gente faz, né, como você está falando, essa conexão com o Criador através da oração, a gente, nesse momento, entende que a graça dele é maior do que todas as outras coisas, né? Então, que a graça dele nos basta, como diz o próprio apóstolo, né? A graça dele, a provisão dele, que ele é o provedor, né? A gente está preocupado com tudo no dia a dia e Deus provê. A gente tem visto aqui que a comunidade brasileira, muitos aqui estão sem comida, porque trabalham em empregos que precisam estar lá e aí de repente... E aí a gente vê como Deus tem provido através de diversas coisas. E aí a partir do momento que você acredita que Ele é provedor, que Ele é Jeová Jireh, né? E aí então você passa a ver as coisas pela graça dele. Então essa visão, eu acho que a oração nos traz, né? Como você está falando. Nos tira a ansiedade e nos traz da presença dele. Quando Jesus falou, né, Fernando, quando ele falou sobre esse tema da ansiedade, lá em Mateus 6, ele fala lá para a gente, na verdade, ele fala na questão do coração, onde você coloca o seu coração, se você coloca a sua confiança, né? Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração, né? Onde o teu tesouro é o que você confia, onde você dorme em cima, descansando, aqui está a minha segurança. Quando Jesus fala desse lugar, e eu acho interessante que ele não fala do tesouro em si. Ele fala de onde você está colocando o tesouro. Se no céu ou na terra. Se a sua confiança está aqui, ou nas suas próprias capacidades, ou se a sua confiança está no céu. Se você está construindo um tesouro no céu, ou seja, a sua confiança está em Deus. Quando ele fala dessa questão, que aí eu volto para a questão da oração, é para onde você leva a sua confiança. E é isso que você está colocando. E aí, quando ele fala especificamente da ansiedade, ele vai falar que os ímpios, os pagãos que correm atrás do que comer ou do que vestir. O cristão, ele tem que ter uma espécie de confiança em Deus para essas coisas básicas. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão, no seu esplendor, vestiu-se como um lírio do campo. Olha os pássaros, não trabalha, não planta. E Deus, o vosso Pai, eu acho que é legal a gente guardar esse termo, Deus, o vosso Pai. E quando você fala de uma relação de pai para filho, né, o Deus que cuida de você é o Deus que é um pai. Muda tudo. Você tem 3 filhos. Né? Meu filho, eu até mencionei na pregação domingo, meu filho não acorda de manhã preocupado se vai ter pão, se vai ter café, se vai ter margarina, manteiga. Ele acorda e vai para a mesa. Né? Quem se vira é o pai. O pai que tem essas preocupações.
E aí, quando você olha para esse termo que Jesus coloca, e aí Pedro também coloca, né? Lança as suas ansiedades, porque o vosso Pai cuidará de vocês. Esse ponto, assim, a gente tem que ter consciência que se você guardar uma relação com as coisas apenas baseada na sua capacidade ou no seu tesouro terreno, aí a ansiedade vai bater o coração e a mente, com certeza. Essa relação que você colocou da confiança em Deus, eu tenho percebido que para muita gente tem sido até uma oportunidade, sabe, Fernando, de aprender isso. Que a privação, ela traz essa oportunidade. Eu vejo irmãos dizendo para mim assim, olha, eu sou uma pessoa bastante egoísta, sabe? Eu não sabia disso. Sabe aquela pessoa que tem orgulho de cuidar das próprias coisas? O cara fala assim, não, eu tenho orgulho de cuidar das próprias minhas coisas, aqui quem faz as coisas para mim sou eu. Mas num momento como esse, agora você sabe que você depende de Deus. E é de repente um irmão que bate a sua porta com a cesta básica, um irmão que de repente te liga para perguntar se está tudo ok, um irmão que te liga e de repente oferece para pagar uma conta de água, conta de luz. E aí você não tem o que fazer, porque agora você está absolutamente na dependência de Deus e percebe que Ele está cuidando de você, né? É o Pai, o Deus que é Pai guardará você. Ele sabe que você precisa disso, né? Então, quando Jesus fala da ansiedade, ele fala de você colocar a sua confiança num Deus que é Pai, e esse Deus cuidará de você, e que não cabe a você se preocupar com o que comer, com o que vestir e com o que, com o que beber. Né? Ele coloca esses 3 pontos lá. Então, acho que a soberania, o controle de Deus é um momento para a gente colocar nossas forças, o nosso tesouro. Val, eu queria dizer que tem sido fantástico conversar com você. A gente já está quase 40 minutos no ar. E a gente teve diversas pessoas que passaram por aí. A gente vai ter, eu vou gravar essa live, a gente pode pôr no seu YouTube, vai estar no app lá, no Ministério, no aplicativo, né? Ministério Metanoia, a gente vai pôr essa live lá. Então, se você quiser falar para um amigo ou para alguém, se você chegou agora, não assistiu tudo, vai estar lá no Ministério Metanoia amanhã cedo. A gente queria agradecer aí, queria que você falasse mais uma vez do seminário aí. Né? Então, para quem quiser acompanhar, aonde vai no YouTube para acessar? É @STG Seminário. STG Seminário é o canal do Seminário Teológico de Guarulhos. Né? Você pode ir lá, tem algumas aulas lá que você pode conhecer os nossos professores. Né? Se você quiser também entrar em contato, nós temos, pode ser lá pelo YouTube mesmo, você pode acessar a plataforma, o site, né? stg.org.br. Lá você vai conhecer um pouco mais da descrição do curso, os cursos que a gente tem atualmente. Ou pode entrar em contato comigo aí, tá vendo aí o meu Instagram, você pode fazer contato comigo que a gente pode te dar as informações necessárias. Para mim também foi uma alegria muito grande poder conversar com você, viu? Um prazer, um prazer. Espero que quando a gente for ao Brasil a gente possa parar aí em Guarulhos e passar pelo seminário, mas acima de tudo fazer um lanche junto aí, ou comer um bom churrasco, aí seria ótimo. Opa! Né? Então, mas ótima. A gente agradece pelo tema, cuidando da mente e do coração em tempos de ansiedade, para a gente entender que o Senhor cuida de nós, que o Senhor... e a oração é um grande instrumento em relação a isso, né? Então, muito obrigado mesmo, obrigado por compartilhar isso. E a gente vai manter o contato aí para fazer de novo, porque eu acho que foi bênção. Então, é isso aí. Fernando, eu queria colocar um último ponto, pode ser? Para a gente finalizar o texto de Paulo. Para a gente terminar o texto de Paulo, eu acho fundamental quando ele termina no versículo 9, dizendo: ponha em prática o que vocês receberam. Isso é fundamental porque... Ponha em prática o que vocês receberam, ouviram, viram e aprenderam de mim. Porque muitas vezes, Fernando, a gente já recebeu muita informação. Muitos crentes nascem, como a gente usa a expressão, né, no berço evangélico, já recebeu muito de Deus, muita informação, muito conteúdo, e agora nesse momento as pessoas estão em busca de mais conteúdo, querem porque querem ir atrás de conteúdo, mas o conselho de Paulo é: ponha em prática.
o que vocês já ouviram, que vocês aprenderam, que vocês viram em mim. E aí ele termina com outra promessa que é parecida com a anterior. E o Deus de paz estará com vocês. Né? Amém. Ele falou que a paz de Deus estaria, e agora ele finaliza dizendo que o Deus de paz. Então esse eu acho que seria o meu conselho para eu mesmo lidar com as minhas questões do coração. Deus abençoe. Existe um dizer que diz assim que conhecimento é energia potencial, né? Conhecimento sem ação não faz diferença. Então, o que realmente traz a mudança é a ação. O médico pode saber muito bem como fazer uma operação, mas se ele não operar, não vai ter um doente sarado, né? Se chegar alguém com um coração ruim lá e ele fala, não, eu sei como opera, e ficar olhando para o doente. Então, nós aprendemos hoje sobre oração, aprendemos sobre como lidar com a ansiedade. Agora chegou a hora de fechar a nossa porta, gastar um tempo, de não só de falar com Deus, mas de receber dele. Eu acho que essa última observação que você fez do texto foi maravilhosa. Acho que ela faz toda a diferença. Legal. Muito obrigado. Só de novo, a live vai estar lá no aplicativo Ministério Metanoia para todo mundo. Obrigado. Espero que as pessoas possam visitar a página do seminário aí e sejam abençoadas com essas lives, né? Afinal, e YouTube, porque agora a gente está em casa, para que elas possam aprender mais para aplicar mais na vida delas. Verdade. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho aí, pela conversa muito boa. Obrigado, Val. Deus abençoe. Um abraço para você e família. Um abraço, para todo mundo que assistiu aí, muito obrigado. Obrigado pelo que disseram. Fran, obrigado. André, obrigado. Gisele, obrigado. Né? Pessoal aí que Eleonora e diversas pessoas que estiveram com a gente aí, amigos do Val, amigos nossos. Deus abençoe grandemente. Um grande abraço. Obrigado, Fernando. Deus abençoe.